se encontra em 1 Reis 21, do 1 ao 3. Essa é uma herança que Acabe queria ter, mas Nabote não deixou. 21, 1. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia Acabe disse a Nabote: dá-me a sua plantação de uvas, ela fica perto do meu palácio, e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, disse Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Mas para frente nós vamos ver uma palavra também que está lá em 1 Pedro, mas eu não quero ler agora, vou ler depois. Eu peguei umas anotações, e a palavra herança aparece 55 vezes, sendo 17 no Novo Testamento. A herança é uma coisa muito séria que deve ser tratada com muita responsabilidade. A questão da herança envolve os herdeiros que estão ligados diretamente a uma cultura. Essa é uma anotação que eu fiz. Na cultura ocidental, uma herança pode ser repartida ou dividida, ainda que aquele que deixar a herança esteja vivo. Na cultura oriental, e principalmente no que se refere ao judaísmo, não é assim. O judeu precisa herdar depois que houver uma morte. Alguém só pode gozar da herança deixada por alguém quando a morte daquele que deixou é antecipada, a pedido de gozo de uma herança, e é como se desejasse a morte de alguém. Por exemplo, aquele exemplo que nós temos é o filho pródigo, né? Chegou para o pai e disse: dá-me a minha parte na herança, e o pai ainda estava vivo. E essa herança que ele pegou, vocês já sabem a história, ele gastou tudo, e depois voltou, ainda o pai estava vivo. E para o judeu, isso é uma desonra muito grande. Ele era um filho pródigo, gastava tudo e depois voltou. Uma coisa interessante também, que eu fiz uma anotação aqui: quando o pai recebe com alegria. Na realidade, no judaísmo, é vista como uma desonra, e ele é considerado como escravo. Por isso ele diz assim: não me trate mais como filho, me trate como escravo, porque eu não sou merecedor de voltar à casa do meu pai como filho. E na realidade ele tinha realmente essa noção, porque os filhos sabiam das histórias bíblicas e das leis de Deus, mas também nós sabemos que a história não termina assim. Ele não ficou escravo, ele voltou e ficou como filho. Embora essa exposição, é importante sabermos o seguinte: a herança é tratada com o texto judaico. Para nós termos uma melhor compreensão, você precisa ver que o direito do filho só é dado depois que houver a morte do pai. Na visão teológica, a herança é direito do filho, no qual foi dada pelo pai, mediante a obediência de Cristo. Sendo assim, o Espírito Santo é a promessa que nos foi dada como herança. Está em Efésios 1, 13 e 14. Aqui em 1 Reis 21, trata-se de uma insanidade caprichosa de Acabe. Ele era um rei que não tinha autoridade, ele era um rei vaidoso, um rei que não tinha palavra, ele não tinha ação,
Ele andava segundo o curso dos reis, dos deuses daquela época. Casou-se com uma mulher, né? E a característica dela era uma mulher demoníaca, uma mulher que tinha deuses, que Acabe acabou também trocando a vida honrosa com Deus pela vida desonrosa com os deuses da sua mulher. E aí ele ficou vivendo só de aparência. Assim somos as pessoas que estão nesse mundo, que trocam de vez em quando a glória e a graça de Deus para permanecer numa vida torta, adorando outros deuses, não é? E Acabe acabou não tendo mais popularidade entre os judeus. E aí ele mediante a sua autoridade de rei, ele podia exigir coisas do povo. Ele precisava ser visto como uma pessoa que tinha autoridade, mas ele não tinha mais. Quem mandava era a mulher. Ela dominou ele de um tal ponto que ele construiu um palácio, um lugar de adoração, e começou a adorar Baal, Assarat e outros deuses que tinha naquele tempo que ela adorava. Ela tinha 400 profetas de Baal que serviam diretamente à mesa de Jezabel. Quero falar para vocês que tem 3 coisas que faz com que a nossa herança ela se perca. No versículo 21, no capítulo 21, desculpa, Acabe deseja comprar. Não, primeiro ele pede, depois ele deseja comprar. E aí, irmãos, Nabote disse: livra-me o Senhor de vender a minha herança. Quantos crentes hoje têm uma herança que nós vamos ver lá em 1 Pedro, uma herança eterna, e está se deixando levar por dinheiro, por finanças, por aparência, por vaidade? Ele não precisava daquela vinha, irmãos, mas ele ia transformar aquela vinha maravilhosa, que era uma herança de família, numa horta. Mas Nabote, ele tinha convicção de que o que Deus tinha dado para ele jamais seria inegociável. Em Números 36, versículo 7, eu quero ler para você: uma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as suas terras, as suas tribos, e herdarão dos seus antepassados. Nós não podemos, irmãos, dar a nossa herança para qualquer pessoa, e nem para ninguém. A herança nossa é inegociável. Qual é a nossa herança? Vida eterna. A vida eterna, ela é inegociável. Quando teve a repartição de terras, cada um pegou a sua herança de terra, e eles não podiam vender nem dar, a não ser que houvesse um acordo. Mas aqui em 1 Reis nós vemos que não teve acordo. Nabote não decidiu vender nem dar para Acabe. Agora, a herança que está lá em 1 Pedro 1, vamos abrir aí, 1 Pedro 1, 4 e 5. Assim esperamos possuir as riquezas, as ricas bênçãos de Deus, para que Ele tem guardado para nós. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Estas bênçãos são para nós, que por meio da fé são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o outro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira,
a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado entre nós. A pergunta é o seguinte: será que temos consciência do que é herança? Será que nós temos consciência do valor da nossa herança? Será que nós temos consciência do que foi proposto em Cristo Jesus para que nós tivéssemos o poder de um dia ter uma herança eterna? E será que nós temos tido noção do que é o valor dessa herança? É uma herança guardada para nós lá no céu, mediante a nossa fé, e são protegidas por Deus para a salvação que vai ser prestes a ser revelada nos últimos tempos. A pergunta é de novo: será que temos consciência do que está proposto em Cristo? A herança que possuímos ao ponto de poder negá-la às vezes? Irmãos, quantos estão negando no meio dessa luta toda? Não estão aguentando mais a provação, não estão aguentando mais esta vida de reclusão, estão precisando de emprego, de dinheiro, estão precisando de algo que sacie a sua vida. A melhor coisa que nós temos é não perder a consciência de que Cristo está preparando todas as coisas para nós. Já está preparada, lá no céu, e ela está protegida por Deus. Os eleitos de Deus e também aqueles que estão chegando para perto do Senhor, que são peregrinos, é um povo que tem herança terrena. Quando meu pai faleceu, deixou uma casa para minha mãe, e eu faço parte dessa casa. Quando nós tínhamos 10 anos, nós tínhamos muitos bens. Depois meu pai foi perdendo as coisas, porque começou a andar em caminhos errados, a frequentar deuses estranhos. Nós fomos perdendo tudo. Hoje nós éramos para ter no mínimo umas 5, 6 casas de aluguel, algumas outras coisas assim bem rendáveis para a nossa vida. Mas hoje nós temos uma casa. Eu tenho uma casa que vou deixar para os meus filhos aqui na terra, mas eu tenho falado para todas as pessoas que eu conheço que eu também tenho uma outra casa, e essa casa não pode ser trocada, não pode ser vendida. Na minha vida é assim, não pode ser vendida e nem trocada, porque ela é eterna, e eu um dia vou morar com ela lá em cima no céu. A minha caminhada cristã, ela foi um pouco dolorosa, muito triste, mas eu quero dizer para vocês que tinha sofrimento muitas vezes, perseguição muitas vezes, mas essa caminhada cristã me levou a ter consciência do que é uma herança, não terrena mais, porque não me interessa mais nada dessa terra. Estou preparado agora para herdar uma herança eterna, aquela que está preparada lá em Cristo Jesus, que Deus está guardando. Deus está guardando ela para mim. Uma herança que não se desfaz, uma herança que não pode ser roubada. Por meio da morte de Cristo já está guardada para nós, por meio da ressurreição do Senhor, e nada poderá nos roubar. Nabote recusou negociar a herança porque sabia da lei de Deus. Quantos nós sabemos da lei de Deus e de repente nós queremos negociar nossa herança? Vou contar para você uma coisa. Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, ou até mais, eu recebi uma oferta. Uma pessoa chegou para mim e disse: olha, eu tenho uma igreja de 1.500 membros, uma localidade lá no interior de São Paulo. Eu vou te dar, naquele tempo, 10 mil reais. Você toma conta da igreja, você ganha as almas, cuida delas,
fui para casa e eu tinha uma igrejinha pequenininha, né? Aqui, acho que faz mais de 15 anos, mas acho que nós estávamos lá em cima ainda. A igreja era bem pequenininha. E vou conversar para vocês, nós estávamos passando uma luta muito grande. E é nessas horas que vem a situação da herança. Será que a vinha de Nabote estava boa? Será que a vinha de Nabote estava dando uvas como ele queria? Ou será que a situação também estava meio balançando? Mas ele não duvidou daquilo que ele tinha. E eu dei uma resposta para o rapaz. Eu disse: não, eu não quero. Ele disse: mas você tem uma igreja pequena. Eu disse: vou continuar com ela pequena, porque foi Deus que me deu essa herança. Eu quero dizer uma coisa para você: não negocie nada. Não negocie a tua herança eterna. Não deixe que o diabo traga nas suas vistas, ou então no seu coração, algo que você não tem hoje, que você pode ter amanhã. A Bíblia fala que o amanhã pertence ao Senhor. E nada deste mundo vai tirar a minha herança lá de cima do céu. Não vou trocar por nada desse mundo. O Senhor sabe disso e conhece o meu coração. A herança já está prometida. E ela é incomparável, irmãos, com qualquer outra coisa nessa terra. Ela está lá em cima no céu. E no céu um dia nós iremos desfrutar desta herança. Qualquer coisa que tente tirar o foco é mera vaidade, distração, usurpação, negociata ilegal. O inimigo das nossas almas, através do prazer do mundo, nos traz coisas, ofertas de encher os nossos olhos. Não percamos a esperança. Cristo ressuscitou para que a herança fosse dada para nós. Não devemos nos preocupar com as coisas que estão acontecendo, porque elas são curtas, elas são passageiras. Logo, logo acaba. A nossa vida é como um vapor. Hoje nasce, amanhã foi embora. Mas a nossa herança que está em Deus, por Cristo Jesus, ela permanece para sempre. Não somos desse mundo, não pertencemos a Ele. Ainda que rejeitemos e odiemos às vezes o mundo, não podemos negociar nada desse mundo, senão nós vamos perder nossa herança. O mundo, irmãos, nos faz distrair, nos dá distração para nós negociarmos. Às vezes nós estamos passando uma luta tão grande, uma necessidade tão grande, ou então algo aconteceu na nossa família, e a gente fica fraco, e o diabo sabe disso, e ele vai e oferece. Pluralismo tem um valor que merece o nosso respeito. Nossas atitudes, nossas opiniões, elas não podem ser mudadas. Todos os caminhos levam a Deus. Isso já escutei várias vezes. Todos os caminhos levam a Deus. Toda religião é boa. No final, todos nós vamos para o céu. Não. A Bíblia diz que é aquele que tem um nome escrito no livro da vida, esses vão herdar a vida eterna. Que o teu nome esteja escrito lá. A herança de Cristo foi para você colocar o seu nome na frente. O materialismo muitas vezes é uma preocupação com coisas materiais que nos afasta da vida espiritual. A vida na terra é breve e às vezes nos proporciona momentos de muita tristeza. Mas Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. A vida na terra é uma peregrinação. O materialismo é o maior motivador da vida do homem aqui na terra. A maioria das nossas decisões está baseada em obter coisas e ter garantia de coisas. Na verdade, o foco da teologia da prosperidade são essas:
as bênçãos materiais. Mas isso não vai te levar a herdar a herança eterna. Isso não vai te levar. A vida terrena é passageira, mas a herança do céu é eterna. Tem um relativismo ético. Todos os padrões morais que se nos cercam estão se desfazendo. Principalmente o que se diz respeito a esta vida mundana que todo mundo está vivendo aí. Homossexualismo, mais outras coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. Dentro de algumas igrejas nós temos visto uma relação sexual fora do casamento. As igrejas estão sendo abaladas. As igrejas estão sendo trazidas para essa terra como uma vergonha. Deus está vendo. Tem muitas pessoas pondo na internet que é o começo da grande tribulação. Não é não, irmãos. A grande tribulação ainda vai demorar um pouco. Porque senão Deus não iria falar para mim hoje, à tarde: eu tenho que cumprir ainda todas as minhas coisas na sua vida. Ele nem começou. Se ele nem começou, irmãos, a grande tribulação está meio longe ainda. Mas não é porque está longe que nós vamos ter aflições. Não adianta chamar Jesus de Senhor e não fazer o que Ele manda. Este é o padrão de uma vida mundana. Lembra de Acabe? Ele gostava de servir ao Senhor, porém não fazia o que ele queria. Ensinamento do narcisismo. Nós não precisamos de um Salvador. Podemos viver nossa vida sem nenhum Salvador. Existem pessoas assim. E muitas vezes mexe com a cabeça das pessoas que não estão firmadas na rocha. Precisamos ter uma noção que somos filhos da luz, sal dessa terra. Vivemos sem preocupação doentia. Antes mesmo, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós necessitamos de Deus, irmãos. Vou contar um testemunho para vocês, que eu escutei agora à tarde. Uma pessoa estava doente lá nos Estados Unidos, com coronavírus. Ele estava isolado, estava bem ruim. Então foi proibida a entrada de todas as pessoas da família. E ele ficou desesperado, porque ele nem tinha Jesus ainda. Ele estava temendo de morrer com aquele coronavírus. Mas Deus, irmãos, enviou um faxineiro. O faxineiro não pôde entrar no quarto, mas ele olhou da porta e disse assim para ele: tudo bem? Você vai ficar bom. E orou por ele na distância da porta para o quarto. E foi embora. E todo dia ele passava, varrendo o corredor, ele dava um sinalzinho de ok para ele, e ele ficou interessado. E aí um dia houve-se uma pregação de Jesus para ele, estou adiantando o testemunho aí. E ele, um dia Deus chegou para Deus e disse: Deus, eu quero comer batata chips e tomar uma coca e chupar 2 laranjas. Uma pessoa dessa no hospital pedir um negócio desse é terrível, né? À tardezinha, logo de manhã, no outro dia, o faxineiro apareceu com uma sacola. Dentro da sacola, ele esticou a sacola, tinha 2 laranjas, uma batata chips e uma Coca-Cola. E aí ele pregou Jesus, ele aceitou Jesus, e nunca mais ele viu o faxineiro. Será que precisa entrar um faxineiro na sua casa para falar de Jesus para você, para falar que você precisa de vida eterna, para falar para você que você tem uma herança eterna lá em Cristo Jesus?
e você está balançando aí se você serve ou se você não serve. Conclusão desta palavra: nada dessa terra se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para nós na vinda do Filho, do seu Filho, Jesus Cristo. A salvação da nossa alma é o que temos de mais precioso. Salvação esta que Deus guardou para os seus eleitos, peregrinos desse mundo, no qual tem nos guardado para o grande dia do Senhor. Medite sobre essa palavra hoje, sobre a herança. Será que tem alguma coisa te deixando com dúvidas sobre a herança que você tem lá em cima do céu? Será que você é merecedor? Lógico que você é, porque se Cristo morreu por você, você é merecedor dessa herança. Foi de graça, você nem precisou fazer esforço. Pelo infinito amor do Filho dele, foi que nós conseguimos essa herança. Ele otorgou um determinado documento lá em cima no céu. Apocalipse 20:15, se eu não me engano, está escrito que você tem o seu nome lá. Se você tem o seu nome lá, irmãos, permaneça firme, não deixe nada roubar a tua herança. Eu queria nesse momento fazer uma oração por você. Estamos aqui com 4, 5 pessoas. Eu quero orar. Se você quiser repetir essa oração aí na sua casa, por favor, eu vou falar bem pausadamente. Feche os teus olhos. Pai, ensina-nos pelo teu Espírito a não nos distrair com as coisas deste mundo e não desejá-la mais do que estar contigo. Ensina-nos, Senhor, a viver uma condição de peregrino, de forasteiro, de dispersos, mas que sabe que o Senhor é quem nos guarda para o grande dia. Pai, ajuda-nos nessa caminhada, que o mundo saiba que somos separados por Ti, que de algum modo eles vejam em nós a Sua luz, e ainda que de algum modo glorifiquem o Seu nome. E ainda, Senhor, que possamos suportar todo tipo de injúria, difamação, perseguição, calúnia por amor do Teu nome. E que a nossa fé, que vem do Senhor, possa ser a cada dia aumentada e provada segundo a Sua vontade, para que sejamos encontrados pelo Senhor no dia de Cristo, como aqueles que não negaram o Seu nome por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesta tarde, eu quero deixar esta palavra com você, igreja, com você que está nos vendo hoje aí na internet, no Facebook, também no Instagram. Houve uma morte para que a tua herança pudesse existir, e ela só existe porque Deus assim o quis. Que o teu nome, Jesus, seja fortalecido na vida de cada pessoa nesta tarde. E antes de terminar, eu quero falar algo que Deus falou comigo hoje à tarde, logo depois do almoço. Eu estava assistindo o Jim Swaggart, e em um determinado momento, quando ele tinha 10 anos de idade, ele olhou para o céu e viu o globo terrestre, e debaixo do globo tinha um homem, uma aparência meio estranha, e o homem olhou para ele e disse assim: você está com uma incumbência neste mundo, mas eu vou
impedir você de continuar. A hora que ele falou isso, irmãos, eu lembrei da promessa de Deus na minha vida. Ele apontou de novo para a televisão e disse: você que está me vendo, não deixe o diabo parar a obra que Deus começou na sua vida. Essa é a palavra para você nesta noite. Que Deus te abençoe, te guarde e fique com Deus. Um grande abraço, tá bom? Um beijo para você.